Pois é, iniciando instruções em trechos, eu fiz questão de começar por um tema que eu joguei apostas aí, que ninguém vai saber quem é o apóstolo do Brasil. Então, nós vamos agora desfazer uma injustiça, porque quando a gente ignora quem é esse personagem, meu Deus, presta uma injustiça diante de um trabalho glorioso, não é? Para ganhar esse título. Então, eu passo a leitura da biografia daquele que foi consagrado como apóstolo do Brasil, recebeu o título de Abaré, que em tupi significa aquele que ensina coisas de Deus. Ninguém sabe, tem muito professor aí que estuda o divinismo que não sabe que ele é o patrono dos professores, e ele também é o patrono da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Música, porque era pela música que ele usava como ferramenta, a música era um veículo que atingia mais fácil os seus alunos. Prestemos atenção, então, ao lado espiritual desta vida de Oswaldo Polidoro e das 37 vidas que ele teve entre nós no planeta. Séculos e séculos, milênios lá para trás, Moisés. Há séculos atrás, ele esteve entre nós para fundar a cidade onde ele voltaria para entregar a última Bíblia para a humanidade. Este foi um dos focos, mas veio por outros que ele deixou cumprido também. Então, vocês vão encontrar a oração ao Padre José no Evangelho Eterno. Muita gente estranha, como assim? Um padre é coisa de católico que está dentro do Evangelho Eterno? É Padre José de Anchieta. Converse com ele. Você vai conhecer sobre ele. Depois tira as dúvidas, ok? Este é instrução por trechos e anota as dúvidas e a gente pode tirar as dúvidas quem está online agora, tá bom? Então, José de Anchieta é uma das biografias, mas tem uma apostila com as conhecidas, está lá no site também, a apostila Vidas de Oswaldo Polidoro, tá bom? José de Anchieta nasceu em 1534, na ilha de Tenerife. Na Universidade de Coimbra, ele aperfeiçoou o latim que ele já conhecia, ciências teológicas, estudou dialética, estudou filosofia e entrou na Companhia de Jesus aos 17 anos, que não é ligada, jesuítas não são ligados ao Papa. Era uma outra companhia voltada ao apostolado. Em 1553, 53 anos depois da descoberta do Brasil, no Brasil Colônia, ele foi enviado para cá com o objetivo de doutrine os índios, que falavam outra língua, veja bem. E a saúde dele era bem fraquinha, ele foi encarregado de ensinar primeiro latim aos filhos dos portugueses que moravam por aqui. Também foi encarregado de redigir cartas quadrimestrais para Portugal, relatando tudo o que acontecia por aqui. Ele está nos anais da nossa literatura também. E aprendeu, então, a língua indígena e traduziu o catecismo deles para a língua tupi. E, de tanto se aprofundar na língua deles, conhecendo o cerne da gramática, ele montou um livro com a gramática da língua tupi para que pudesse ensinar aos portugueses. E assim ele entrosou os índios nos ensinamentos da igreja, fazendo também peças de teatro bilíngues. O teatro e as músicas tinham como um único propósito o louvor, ou seja,
scilicet, em latim, que significa um resumo, um agrupado de leis, que ele comentava sempre com os índios. Não coma carne humana, não tenha mais do que uma mulher, nunca ataque portugueses e sempre ouça os padres. Esse era um conjunto de regras entre esse grupo de índios ali e os jesuítas. Gostaram? Não coma carne humana. Então, ele, quando os tamoios fizeram amizade com a invasão dos franceses, os tamoios gostaram muito dos franceses e aí gerou um desconforto, ele teve que ir até o Rio de Janeiro para pacificar os tamoios que não queriam obedecer aos portugueses. Então ele foi até lá, foi até onde os tamoios estavam, e ele sempre esteve entre Bahia e o sul de São Paulo, assim, trabalhando muito. E quem estava lá era o filho do Mendes Sá, o Estácio de Sá, que é uma das vidas de Judas. Eles estavam batalhando para que os tamoios trocassem. O bonzinho da história não era o povo francês, e sim os portugueses. Aí, índios falaram, então você fica aqui e você, Manuel da Nóbrega, o outro companheiro dele, você vai para lá em São Paulo, chamar o resto das pessoas, vamos discutir, mas a Anchieta fica aqui. E ele ficou de refém meses, junto com o pessoal lá no Rio de Janeiro, e ia também um pouco mais acima, foi na praia de Heretiba, e ele escreveu, vocês já viram o desenho, o quadro, dele escrevendo um poema, A Grande Mãe Maria, durante esse cativeiro, em Iperuígue, a cidade de Iperuígue, que agora chama Anchieta. No domínio, agora vamos começar a vida dele voltada aos dons. Falei rapidamente, culturalmente, o banho de cultura que ele trouxe para cá. Mas nós vamos ficar voltados para os dons, as mediunidades que ele usava para este contato. Olha o tamanho de espírito lidando com quem, para que finalidade. Então, ele tinha acabado de ser, no ano 1100, a vida de Francisco de Assis. Então, ele tinha um domínio sobre os animais que todo mundo ficava boquiaberto. Muitas vezes, peixes, aves, feras, serpentes, eles foram usados para chocar as pessoas, e às vezes ele falava aos animais e eles ficavam quietinhos ouvindo, mas só quando ele falava em tupi. Em qualquer parte, quando o padre queria, quando ele pedia, os peixes vinham, não tendo peixe, não dava para pescar, os peixes vinham na mão dele e a comida estava garantida. Devido às tempestades, muitas tempestades naquela época do ano, os moradores daquele local estavam com muita fome, não tinham como caçar, pesca também impossível por causa das ondas. Então ele chamou todo mundo para a orla e perguntou: que peixe que vocês querem? Os índios, querendo brincar com ele, pediram um pescado que não era comum naquela época do ano. Os peixes se afastam para fazer a desova. Ele falava: tudo bem, então coloquem suas redes. E vinha em abundância aquele peixe que eles tinham, achando que estavam fazendo uma gracinha com Anchieta, pediram, então pode comer o peixe que você pediu. Veja só, o controle, o domínio e a obediência dos elementais, porque eles entram nessa hora. Ele chamava as aves que estavam voando, pousavam no dedo dele,
cantavam quando ele estava fazendo as orações, todo mundo sabia disso e já ficavam esperando. Agora, uma vez tinham pescado e um bando de corvos desceu, começaram a comer toda aquela montanha de peixes lá que os índios tinham pego nas redes. Ele chamou todo o bando de corvos, bateu as mãos e falou: vocês fiquem naquele canto, esperem, quando eles acabarem de catar, vai sobrar para vocês comerem. E os peixes foram colocados pelos pescadores na margem e, e os corvos esperaram. Quando eles falaram, pode vir, eles vieram comer do jeitinho que Anchieta prometeu que seria. Uma vez, navegando com um enfermo em um estado muito grave, sol a pino, o enfermo estava sofrendo, ele pediu às aves, chamou, eu preciso de sombra. Várias fizeram um voo baixo, entrelaçando o voo e fizeram uma cabaninha de sombra em cima do doente. Isso está em vários livros que eu li, é relato. Não é uma imaginação, eu acho que foi, não. É relato em biografia. Só que, primeiro que o pessoal não sabia nem quem é o apóstolo do Brasil, nem o que fez, e nem é que era médium desse teor, e muito mais, como vamos ver. Um dos apelidos que os índios deram para ele era Abaré-Bebê. Abaré-Bebê é padre voador. Por quê? Eles, às vezes, saindo de uma praia, vamos para outra, e os índios, ele ia na frente, e os índios correndo, acostumados com a mata, não conseguiam alcançar ele. Quando chegavam no lugar, ele já estava lá e descansado. Então, ele falava, não é possível. Eles falavam, ele voou, não é possível. Enfim, fica para a cabeça de vocês decidirem o que pode ter sido. Isso deixou muita marca naquela localidade de São Vicente, toda aquela orla marítima que ele andou. A Via Anchieta tem esse mesmo caminho, esse desenho. Por onde ele andava, a Via Anchieta tinha as suas marcações até o Planalto, então essa estrada foi construída ali. Mas ele subia até o Planalto, tanto é que tem marca dele no bairro de Pinheiros, em vários locais. Outra coisa que é gostoso saber é que ele tinha 2 onças negras que eram acostumadas à rotina de quando ele saía da vila e entrava dentro da mata para rezar, elas entravam, ficavam junto com ele, ficavam uma de cada lado, tomando conta, guardiães tomando conta. Panteras. Ele uma vez dominou um touro feroz que entrou ali, mostrou para os índios que sabia conversar com as serpentes, brincava com elas, venenosas ou não. Usava, manuseando as serpentes, o argumento de, veja, seja bondoso e ninguém vai te fazer mal. Seja bondoso. Muitas e muitas vezes serenou tempestades no mar. Curar enfermidades era direto com água, com imposição de mão, que tem muitas descrições. E ele parava, de vez, chuvas que causariam algum dano. Chuva normal não, tem que chover. Mas também, na falta de chuva, ele olhava para o céu e pedia, eu gostaria de chuva. Em questão de pouco tempo, ela vinha. Uma vez, num teatro dele, a chuva quase caindo, ele falava, não precisam correr. Não foi numa vida só que ele fez isso. A chuva vai esperar. Acabada a peça teatral, todo mundo, rapidinho, porque a chuva caiu com tudo. Então, para maiores sinais, veja se vocês conhecem esse tipo de trabalho mediúnico de outra pessoa. Ele curou um mudo de nascença, um padre que já estava com afeição de
estou indo embora, já estou desencarnando. Aí ele chegou perto, orou, e ele se levantou. De uma hora para outra, ficou bom, curou, levantou. Também ele curou um paralítico. Vocês estão lembrando? Eles foram primos, João Batista e Jesus, com outra vida, né? Tinha também por ali um leproso, ele chamou todo mundo, foi dentro da igreja, que não era igreja, era um local onde ali dentro era tudo, já já eu menciono. Ele pegou a água do batismo, porque os índios precisavam de um ritual. Ah, pronto, eu já fui. Essa coisa eles tinham de, para cada povo, a linguagem que entenderiam. Curou o leproso, limpou as feridas com água do batismo, o leproso curou. E teve gente que falou, se é assim, ele que não está, vou pegar as suas vestes, vou encostar nas vestes dele, vou sarar, ele sarou. Um paralítico sarou, usando, e da mesma cor, do mesmo jeito que Jesus curou uma mulher, porque ela encostou nas vestes dele. Lembram dessa passagem? Quem tocou em mim? Então, um asmático passando muito mal, faltando ar, né, aquele sufoco da asma, ele deu água e acabou. E somente com o seu falar, ele desvanecia muito fácil aflições e purificava as almas de algumas tentações também. Uma vez faltou azeite e é primordial para fazer pão, porque farinha é fácil, plantou, colhe e no monjolo faz a farinha, mas azeite faltou. E aí, então, ele falou, busquem uma vasilha vazia. Fez uma oração, esta vasilha apareceu cheia, e pelo prazo de 2 anos, nunca mais, nesse prazo, faltou o azeite. Também converteu água em vinho para alívio em certa viagem, alívio do frio. Ele converteu peixe em tocinho, porque um certo enfermo falou, eu tenho tanta vontade de comer tocinho. Ele falou, eu vou te trazer, trouxe o peixe com sabor tocinho. E o enfermo ficou tão consolado que ele tinha vontade. Também profetizou mortes. Chorou algumas que estavam acontecendo naquela hora, foi confirmado depois, mas que estavam acontecendo do outro lado do oceano. Ele rezou uma missa por uma mulher que tinha sido martirizada na Europa um dia antes, em outro continente. E depois foi confirmado. Que a missa que eles fizeram, o fato aconteceu. Consta de legítimos autores, e não é um só, tá? Que conforme ele rezava deitado, ele levitava. Ele subia, ficava afastado da cama em longas orações e com claríssima luz em torno. E as pessoas que ousavam chegar perto da porta escutavam uma música celestial. Da mesma forma que Antônio de Pádua, ele esteve também em 2 lugares ao mesmo tempo. Pessoas viram ele aqui e pessoas virem lá, eu não tenho os detalhes, mas são os comentários. E também ele podia estar em algum ambiente que ninguém via. O senhor estava lá, não viu o senhor. Eu fui. Isso ele fazia também nesta última vida dele. E aí, na construção da primeira capela que fez a inauguração do vilarejo de São Paulo, foi construída com as próprias mãos, tem uma parede lá envidraçada, mas a parede de taipa ainda está lá, podem visitá-la no centro. Foi ele, com as próprias mãos, e os índios, e ele conta. Nesta vida, ele contava que ele falava para os índios, caprichem, vamos abrir esta avenida em triângulo. Ele fez assim, assim, e depois lá na frente ele fechou, ele fez um triângulo para formar a Avenida São João, São Luís, para fundar a cidade de São Paulo. E falava para os índios, caprichem, porque aqui vai ser uma enorme cidade. E os índios riam, riam, riam. Ah, tá bom, tá bom.
e eles tirando matagal. Isso foi em 1555, no dia 25 de janeiro, quando então foi rezada a primeira missa, na capela. Tinha 3 por 4, 3 metros por 4. Aquele quartinho servia de escola, era uma enfermaria também, ali dormiam, comiam, era o refeitório, cozinha, despensa, enfim, tudo acontecia naquele coração de São Paulo, que fundou a cidade. Essa cidade está exatamente no lugar de karma positivo da antiga Atlântida. A Atlântida rachou porque em muitos lugares não houve agrado de Deus no comportamento. Mas aqui, no centro da cidade de São Paulo, o karma era completamente feliz, e ali foi então fundada a cidade onde ele voltaria para entregar a última Bíblia da humanidade. Por que a última Bíblia? Porque daqui para frente, com o divinismo, com o evangelho eterno, é Deus, divinismo, Deus. O comportamento humano vai mudar tanto que não vai ser mais necessário nem ler, vai ser da minha essência ser uma pessoa que capricha no comportamento para voltar a Deus. Vai mudar muita coisa. Então, ele foi sacerdote, ele foi missionário, professor, epistológrafo, porque escreveu as epístolas mandadas para Portugal, e historiador também, que ele anotava os feitos que aconteciam, gramático e poeta. Ele foi considerado o fundador ou iniciador da literatura no Brasil. Brasileira ainda não, porque ele era português, mas a literatura no Brasil iniciou com Anchieta. O teatro, a poesia brasileiras, ele poetou na língua latina, mas também fez poemas em espanhol, em português e em tupi, para dar aulas para os índios. E exerceu também a função de médico, de enfermeiro, com os dons, impondo as mãos. Escreveu sobre a zoologia, a botânica do Brasil. No mar foi um piloto, nos naufrágios, sobrevivente. E o nome dele está escrito entre os fundadores da cidade de São Paulo, de Rio de Janeiro e outras na estrada, como, por exemplo, a cidade de Anchieta. Eu fui visitar. Muitos sinais da passagem dele, valeu a pena cada minuto. Então, até que alguns dos manuscritos dele estão no arquivo da Companhia de Jesus, já foram publicados. Chega o ano de 1597, ele se sentiu fraco, dores costumeiras, porque ele tinha, jovenzinho, caiu uma escada, deslocou uma vértebra, ele já andava encurvado. Então, as dores pioraram muito e ele desencarna no dia 9 de junho de 1597. Tinha 63 anos, lá na vila de Heritiba, que é a atual cidade de Anchieta. Os indígenas pegaram o corpo dele e fizeram uma viagem com ele embrulhado 80 quilômetros até Vitória, onde tinha uma grande igreja e agora imensa igreja. Lá ele foi sepultado. 47 anos a serviço da Companhia de Jesus. 44 dedicado aos índios do Brasil, catequizando, ensinando moral, ensinando bons costumes, ensinando o que Jesus fez. Então, para terminar, eu vou usar as palavras dele, porque conforme ele contava certas coisas, ele falava para os padres que vieram escutar na parte espiritual. Então, vocês aí, padres, que estavam presentes, procurem imitar a mim, como Francisco de Assis, procurem imitar-me como Anchieta, porque, olha, padraiada, valeu a pena, viu? Vale a pena a gente ficar com Deus e não contra Deus, porque ficar contra Deus é dar soco em ponta de faca. Tenham cuidado.